Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, estamos de volta para o nosso encontro semanal, quinta semana de 2021. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2021 e são 5 semanas sem furo do nosso podcast. Então estamos conseguindo manter a constância aí, coisa que esse podcast nunca teve. Então desde 2018 tinha um episódio, às vezes 2 por semana, 3 por semana e de repente 6 meses sem episódio. Mas agora esse ano a gente está firme e forte e estamos aí mantendo a constância de 1 por semana. Eu já queria começar aqui comentando que quem chegou agora em 2021, todos os episódios foram sobre curiosidades, né? Mas não é só isso esse podcast. Então, curiosidade é um tema que me agrada muito e eu acho que agrada muita gente, porque é legal, né? Curiosidade. Curiosidade eu já defini aqui no último episódio, que é uma coisa que você sabe e que você não precisa saber. Então, essa é a definição de curiosidade, uma coisa que você sabe e não vai ajudar nada na sua vida, é mais ou menos como saber calcular a área de um trapézio, tá bom? Então, não serve para nada, mas é legal de saber. Então essa é a premissa do nosso podcast aqui. Quer dizer, não é essa. Então eu queria explicar para quem é novo que isso aqui, por que chama Diário de um Open Mic? As pessoas me param na rua e me perguntam: Diogo, mas por que o seu podcast chama Diário de um Open Mic? Todo dia que eu vou na padaria é essa pergunta. E aí eu tenho que explicar. Então eu estou explicando aqui agora para as pessoas não me pararem mais na rua e eu conseguir comprar o meu pão com mortadela tranquilo. Então, Diário de Open Mic é por quê? Porque quando a gente está começando a fazer comédia, principalmente aqui no Brasil, né? Que é onde eu moro, você deve ter percebido pelo meu sotaque. E aqui no Brasil a gente chama o comediante, quando está iniciando a carreira, de Open Mic. Que lá nos Estados Unidos, o Open Mic geralmente é uma noite onde tem o microfone aberto. Então fica o microfone aberto lá e sobe quem quer para fazer o que quiser. Às vezes é comédia, às vezes é música, às vezes é poesia, né? Você deve ter visto algum filme essa parada. E aqui no Brasil se popularizou como sendo o iniciante, aí, o comediante iniciante. E eu sou um comediante iniciante, então é por isso. E por que diário? Porque quando eu comecei lá em 2018, acho que foi 2018, com o Leonardo Vidoni, que era inclusive o antigo editor desse podcast aqui. Também vocês vão ver eu falar dele aqui de vez em quando. Toda vez que eu vou dar uma referência de alguém muito gordo, eu uso o Leonardo Vidoni, que ele é um amigo meu que a comédia me deu. Hoje em dia ele é coach, mas ele já foi comediante. E ele tinha um diário que ele anotava tudo que acontecia no show, né? Para depois ele lembrar e até para ele, quando você anota o que você tá fazendo, você tem uma memória, você está registrando a memória daquele momento, né? Porque daqui a 2 horas, o que está acontecendo agora, daqui a 2 horas você vai lembrar de um jeito, daqui uma semana você está lembrando de outro jeito, daqui um mês você lembra de outro. Então ele anotava para guardar o registro. E aí eu achei legal e também comecei a anotar, só que eu sou muito preguiçoso, e aí eu não anotava no caderno, eu anotava em áudio. E aí depois eu não achava os áudios. Então eu fiz um diário para anotar os detalhes do show em áudio. E aí eu resolvi postar, porque já que ninguém me ouvia mesmo, era um jeito de eu guardar na nuvem. Então basicamente isso aqui é isso, é um áudio, um diário que eu gravo para guardar os meus shows na nuvem. E aí conforme foi desenvolvendo, eu fui começando a ter pouco show ou então ficar muito repetitivo. Porque quando eu comecei a fazer muito show, começou a ficar repetitivo e eu não precisava mais gravar. Então eu ouvi o áudio e aí eu até pensava, anotava, no próximo eu vou fazer essa piada assim, essa assim, mas já não tinha muito o que falar no episódio. Então aí eu comecei a fazer esses extra no meio e aí nos últimos virou curiosidade. Então é basicamente isso. E outra coisa também que eu esqueci de falar, esse podcast aqui, a função dele é eu ouvir daqui 10 anos. Então isso aqui é até um conselho que eu dou para quem tá me ouvindo. Escreve uma carta ou grava alguma coisa, sei lá, para você se comunicar com você daqui 10 anos. Por quê? Não sei por quê, porque é como se fosse
Imagina que legal agora você abrir aí o seu e-mail e ver um negócio que você escreveu há 10 anos atrás. Você saber como você pensava há 10 anos atrás, porque você acha que sabe. Mas é igual eu falei agora, daqui a 3 dias, a memória que você está tendo agora aí de me ouvir falar já vai ser diferente. Então tudo que você vive hoje, daqui a um tempo, você lembra de uma forma diferente, né? Inclusive, às vezes, a pessoa nem é mentirosa. Ela só guarda de jeito diferente, entendeu? Então, às vezes, a pessoa não está inventando que o primo dela trabalha na NASA. Às vezes, ela falou que o primo dela vende travesseiro na Pernambucanas e a pessoa, o cérebro dela editou e ela pensa que o primo dela trabalha mesmo na NASA. Mas, na verdade, ele vende travesseiro da NASA na Pernambucanas. E aí, não é que a pessoa mentirosa, foi a edição do cérebro. Então, quando você grava um bagulho pra você mesmo ler ou ouvir daqui 10 anos, você vai ver como era mesmo, entendeu? Não vai ser mais como você lembra. Então, eu gravo pra isso. Então, pra daqui 10 anos eu ouvir. Já tem 3 anos o episódio. Então, daqui a 7 anos eu vou começar a ouvir os de 3 anos atrás. E aí agora, como eu tô gravando toda semana, eu vou começar, e aí quando... Sempre vai ter, entendeu? Então toda semana eu vou ouvir um episódio de 10 anos atrás. Agora que tá com constância, vai ser assim. Então daqui lá pra 2031, quando eu tiver 42 anos, eu vou ouvir isso aqui. E vai ser legal, porque se tiver dado certo minha carreira na comédia, vai ter uma galera me acompanhando. E aí eles vão saber como que era que eu pensava há 10 anos atrás. E se não der certo, vai ser bom pra mim. Então eu só queria deixar claro aí, porque a galera tá chegando agora e eu tô fazendo episódio de curiosidade e não é esse o intuito principal do episódio, do podcast. Então é mais um diário pra eu ouvir daqui 10 anos e eu gosto muito de curiosidade, então daqui 10 anos eu vou ouvir essas curiosidades e eu vou falar, nossa, que legal, né? Eu não lembrava mais disso, porque provavelmente tudo que eu gravo aqui, eu apago do meu HD, coisa de 2 semanas depois, eu não lembro mais nada que eu falei aqui, porque são coisas inúteis mesmo, né? Então é isso. Então, dito isso, agora vamos começar de verdade nosso podcast. Eu vou deixar para fazer o merchan intercalado no meio, para não ficar 7 minutos de merchandise e espantar. Nossa, já tô falando 10 minutos? Não, né? Não é possível. É que eu não tá tampado ali, não tô vendo. Mas já faz tempo, hein? Então vamos lá, vamos começar. Sem mais delongas, hoje o episódio é sobre mortes curiosas. Uau! Nossa, hein? Pra você que tá só ouvindo, eu acabei de fazer uma cara que na minha cabeça era uma cara de suspense, de terror, mas acho que só parecia um idiota mesmo. Mas enfim, hoje eu vou trazer aqui algumas mortes bem curiosas. Eu anotei várias mortes de vários sites diferentes, então aqui tem lista variada. Então a maioria dos episódios que eu gravo você acharia tudo num link só. Porque é preguiça, né, que chama. Mas o de São Paulo, deixa eu pôr minha caveira aqui para ficar fazendo colocar aqui na luz, ó, para ficar fazendo uma figuração aí legal. Porque o episódio sobre morte eu vou deixar uma caveirinha aqui. Eu nem percebi que meu copo é uma caveira, né? Mas é uma caveira. Então, normalmente você acha tudo num link só, as minhas curiosidades, porque eu sou preguiçoso, mas a de São Paulo e essa deu um pouquinho mais de trabalho, que eu pesquisei em vários sites. Então vamos começar. Sem mais delongas, agora sim vamos começar. Antes de começar, aproveitar o copo da caveira, estamos aqui usando La Comedy, melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Vou fazer os merchan mais curtos, porque a galera tá reclamando. Então vamos lá. Vamos começar aqui a primeira morte. Em 97, uma vaca caiu do céu e acertou um barco lá no mar da Rússia, entre a Rússia, a China ou o Japão. Eu não lembro agora, era alguém com o olho apertado. Mas eu sei que atingiu um barco de pescadores. Só que aí, se você já conhece essa história, você sabe que as pessoas não morreram. Uma vaca caiu do céu, caiu no barco, afundou o barco, mas eles foram resgatados com vida, né? Mas então por que tá aqui? Porque no Brasil, ano passado não, eu não lembro em que ano foi, eu não anotei em que ano foi. Mas uma vaca caiu do telhado em cima de um cara. E eu já queria fazer um parênteses aqui, porque quando você tá dormindo, ele tava dormindo, né? Acho que faltou esse detalhe. O cara tava dormindo na cama dele, caiu uma vaca em cima da cama dele. Caiu do telhado. E dessa vez, lá na Rússia, o que aconteceu? Uns caras da Força Aérea Russa roubaram uma vaca. Acharam que ia ser muito legal roubar uma vaca. E aí colocaram no avião. No que subiu, a vaca aparentemente tinha medo de voar.
ela não estava muito acostumada. Quem diria que uma vaca não estava acostumada a voar, né? E aí a vaca ficou meio agitada e começou a se debater. E eles, com medo da vaca derrubar o avião, eles abriram a porta e jogaram a vaca em cima do mar. Faltou esse detalhe. Não faltou esse detalhe porque se afundou o barco, tava no mar, né? Mas podia estar no rio. Mas o mar é grandão. Então um avião voando a não sei quantos mil pés, soltou uma vaca que eles tinham roubado. Essa vaca acertou exatamente um barco com pescadores. E aí os caras não morreu, foram resgatados. Mas aqui no Brasil, por isso que tá aqui, né? Já dei um spoiler aqui, o cara morreu. Mas uma vaca caiu no telhado. E aí eu pensei também que tinha sido algum brasileiro da Força Aérea. Os caras gostam de usar o avião para traficar droga, imagina a vaca. Aí eu pensei também que eles tinham, na zoeira, roubado uma vaca em Goiás e soltado em Minas, né? Mas não, dessa vez não. Inclusive a história fica um pouco menos interessante quando você pensa isso, porque na verdade a casa do cara ficava do lado de um barranco. Aí a vaca veio fugindo de uns cachorros e pulou em cima da telha. Era só o telhado, não tinha laje. Ela caiu em cima do cara. E aí que eu queria fazer um parênteses. Porque quando você tá dormindo, qualquer coisinha te dá um susto do caralho. Uma vez aqui em casa, inclusive nesse cômodo, aqui antes era o quarto onde eu tô gravando. E nessa parede aqui é um apartamento, né? Então é um apartamento muito pequeno. Então eu tinha que otimizar os espaços. Então nessa parede aqui, para quem tá só ouvindo, é uma parede do meu lado direito. Aqui eu tinha feito um suporte de bicicleta e coloquei minha bicicleta na parede. E aí eu colocava as rodas dela assim no suporte e tinha um cordãozinho que eu enrolava no canote do banco, né? E ela ficava presa assim, meio pendida pro lado, e a minha cama ficava aqui, ó. Aqui, mais baixo, né? Mas aqui, nesse espaço. E um dia, eu tava dormindo e quebrou. Desculpa, deu uma rotadinha de leve aqui. O cordão que segurava tinha um ganchinho, né? E esse ganchinho era aqueles tungstênio, aqueles ferro que é bem ruim, né? E aí o ferro quebrou de madrugada, eu tava dormindo. E essa bicicleta caiu em cima de mim, dormindo. E eu soltei um grunhido, não foi um grito, não foi eu não sei explicar o que foi. Foi um grunhido e eu nem sabia que eu sabia fazer esse grunhido. E foi uma coisa bem vergonhosa, que tava com a Renata aqui, minha esposa, e ela me confortou, eu me senti uma criança de 2 anos, porque eu tomei um susto tão grande que eu sei lá, eu só tenho um grunhido aqui, fez, sei lá, eu não sei repetir, só quando caiu uma bicicleta em cima de mim de novo. E aí eu queria dizer que esse cara, caiu uma vaca em cima dele. Imagina o susto, a vaca quebrar o telhado e cair. Então, aí você pensa, esse cara morreu de susto. Aí não, ele morreu porque a vaca caiu em cima dele mesmo, mas fica mais triste ainda porque eu trouxe aqui mortes que eu acho engraçada, então eu não quero que você fique pensando na família da pessoa. Se a família tá ouvindo, eu peço desculpas, mas você tem que concordar que foi uma morte bem engraçada, uma vaca caiu em cima da pessoa. E aí o mais triste, não queria deixar triste, mas eu tenho que dar os fatos. Esse cara, ele foi socorrido, foi pro hospital, contou o que aconteceu, que caiu uma vaca, só que ele tava com hemorragia interna e não descobriram, e infelizmente ele morreu horas depois, porque uma vaca caiu em cima dele. Ele tava dormindo e uma vaca caiu em cima dele do telhado. Essa aqui é a primeira curiosidade de hoje, essa morte aqui. Eu prometo que as outras são mais alto astral, essa aqui realmente é um pouquinho triste, eu só achei bem curioso. E eu também achei engraçado não, né? Eu me fez lembrar no dia que caiu uma bike em cima de mim e eu já fiquei, quase eu tive um infarto. Imagina se é uma vaca. Se é uma vaca que cai aqui, eu ia ficar mais assustado ainda, porque é um apartamento, tô no 4º andar. Então, se ela cair de avião, ela tem que furar, aqui vai até o 14º, ela tem que furar 10 lajes, 11 lajes pra cair em cima de mim. Aí eu ia ficar bem assustado mesmo. Então, mesmo assim, eu fiquei muito assustado quando caiu uma bicicleta. Essa é a primeira, vamos para a segunda. Prometo que essa aqui, ela é mais alto astral. Então, falando de vaca, vamos aproveitar que eu falei de vaca, vamos falar aqui, ó. Brasa Burger. Brasa Burger, o melhor hambúrguer de Francisco Morato e região, do meu amigo Everton Pereira. Segue lá no Instagram, Brasa Burger. Vou pôr o bagulho aqui no alvo para acertar o público-alvo dele, que é o pessoal de Morato e região, o melhor hambúrguer de todos. Eu tô doido para ir lá comer um hambúrguer defumado, que agora ele comprou. Inclusive agora ele também comprou um moedor de carne, que ele agora tem mais controle sobre a carne, vai ficar mais gostoso ainda. Já era muito gostoso, mas vai ficar melhor ainda. Eu nem sei se eu podia falar que ele fica comprando moedor de carne. Não sei se eu podia falar todo o equipamento que ele compra, né? Eu não vejo as pessoas fazerem isso
nos outros podcasts. Mas isso aqui é diferente. Então isso aí, aproveitando que a vaca. Brasa Hambúrguer, melhor hambúrguer de Morato. Vamos para a próxima curiosidade aqui, ó. Esse aqui é outro animal que caiu do céu. E dessa vez ele matou um cara chamado Ésquilo, né? Que Ésquilo é esquilo, só que com acento no E. É um dramaturgo grego, que eu não sei se as pessoas já perceberam que o nome dele é Esquilo, só que tem um acento no E e ficou Ésquilo. Ésquilo parece que é o nome de um dramaturgo grego, não parece? Mas você tira o acento, vira Esquilo, e aí já não parece mais, parece que é piada. Mas realmente ele é um dramaturgo grego, ele era famoso pelas tragédias que ele escreveu lá na Grécia. Quem diria, né? Que um dramaturgo grego escreveu tragédia na Grécia. Mas ele escreveu várias tragédias gregas e ele morreu por uma comédia, né? Ele escreveu várias tragédias, mas morreu, curiosamente, por uma comédia que Deus fez. Ou deuses, como ele era da Grécia, tinha mais de um deus. Então, provavelmente o deus da piada, que agora não me vem à cabeça quem é. Vamos ver, vamos descobrir, já dar uma nova informação pra você. Deus da comédia. Vai aparecer Dave Chappelle. Não, apareceu aqui, ó. Thalia. É uma das 9 musas da mitologia negra. Negra não, grega. Filha de Zeus, bababá. Thalia era a musa da comédia. Então, Thalia. Não é Thalia, não. Thalia é a Maria do Bairro. Essa aqui é Thalia. É a musa da comédia. Não sei se é deusa, né? É um dos 9 musas. Acho que não deve ter um deus da comédia. Então deve ser a musa mesmo. Então é a Thalia. Ela armou uma pra cima do Ésquilo, que foi o seguinte. Um dia ele tava andando por aí, né? Fazendo as coisas que os dramaturgos faz, né? Que é pra basicamente fumar maconha. E aí nem conheço nenhum dramaturgo. Né? Só porque artista é maconheiro. Mas nada a ver esse meu comentário. Desculpa aí. Mas enfim, ele tava andando na rua e caiu uma tartaruga na cabeça dele. Realmente na Grécia Antiga as tartarugas elas voavam. Hoje em dia ela mal pode encarar um canudo, mas naquela época ela voava. Tô brincando, isso aí é sacanagem, né? Eu não imagino que alguém acreditou que a tartaruga voava, mas realmente uma tartaruga morreu, bateu na cabeça dele e ele morreu, só que a tartaruga não tava voando. É que uma águia caçou a tartaruga e aí subiu e jogou a tartaruga lá de cima. Pra quê? Pra quebrar o casco da tartaruga e ela conseguir comer a tartaruga. Que a águia é ligeira, né? E aí, nisso que ela soltou, o maluco tava embaixo. E aí a tartaruga bateu bem no coco dele e não quebrou a tartaruga. Não tinha essa informação. Mas eu acho que é mais legal a gente imaginar que a tartaruga não morreu. Ela amorteceu no coco do cara, não quebrou o casco, a tartaruga saiu andando, voltou pro mar. E acho que devia estar no mar. Não sei se era uma tartaruga de terra. Também não tem essa informação, mas a tartaruga conseguiu escapar, a águia ficou com fome, mas o Ésquilo morreu, e essa é a segunda morte, o cara morreu com a tartarugada na cabeça. Imagina só, hein? Você chegar no céu e Deus tá te recebendo lá, e você fala pra ele que tomou uma tartarugada, ele ia rachar o bico. Bem que ele já ia saber também, né? Quando você chega no céu, você não pode contar nada, né? Que Deus sabe de tudo. Deve ser muito sem graça, né? Você saber de tudo. Enfim, vamos lá. Essa é a terceira curiosidade. Um cara com um rei. Eu esqueci, eu devia anotar mais o nome das coisas para passar mais credibilidade. Mas vocês podem acreditar em mim que eu vou atrás das fontes. Então é só pesquisar no Google. Só você pesquisar no Google, você vai achar o mesmo site que eu, que é o primeiro, né? Porque também ninguém vai até a terceira página do Google para procurar alguma coisa. Chutei a câmera, hein? Acho que deu uma desenquadrada agora, mas não tem problema não. Vamos lá. Esse aqui é o terceira curiosidade, é um rei, que eu esqueci o nome dele aqui, que ele morreu de rir. Então, isso acontece, né? As pessoas que vão no meu show, elas chegam muito perto disso. Quem já foi tá sabendo aí, né? Que chega muito perto disso, mas graças a Deus até hoje ninguém morreu de rir no meu show. Mas um rei, lá em 1300 e pouco, quando tinha rei, se bem que ainda tem os lugares que tem rei ainda. Mas enfim, esse cara aqui era na época que o rei tava em alta, né? O que aconteceu? Ele morreu de rir por quê? Não foi só morreu de rir. Ele comeu um ganso inteiro. Que os reis também naquela época tinham as manias de comer demais, né? Teve outro cara que comeu 17 sonhos e morreu também. Mas esse eu não quis colocar aqui porque ia ficar 2 reis que morreu
depois de comer. Mas esse aqui é mais legal que ele morreu de rir, porque ele comeu um ganso inteiro e deitou no jardim com indigestão. Aí nisso chegou o bobo da corte, que era... O bobo da corte era o comediante da época, né? Que ele era pago pra... Pago não, acho que era que nem open mic. Ele não devia ser pago em dinheiro, mas ele era alimentado, né? Porque naquela época também dinheiro não tinha muito valor. A pessoa trocava as coisas por comida, por gado, por... Também nem sei de que época é essa. Enfim, eu fico me perdendo demais nos pensamentos. Isso aqui é até bom pra isso. Eu faço um podcast pra ver se eu consigo concentrar mais meus pensamentos, porque eu começo a falar de uma coisa e daqui a pouco eu tô falando outra, igual agora, que eu tava falando do bobo da corte e tô falando dos meus problemas. Mas enfim, ele tava deitado lá, né, passando mal com indigestão, chegou o bobo da corte e o rei falou, onde você tava? E aí o bobo da corte falou, tava comendo um rabo da galinha da sua irmã. Não foi isso não, mas teria um bom motivo pra morrer. Assim, uma boa piada, né? Falar isso pro rei. Na verdade, a piada foi a seguinte. O bobo da corte falou assim, eu tava andando num vinhedo e vi um cervo pendurado pelo rabo, como se tivesse sido punido por roubar figo. E aí, isso aqui é aquela coisa, né? O princípio da dor e verdade. Na época, essa piada devia ser muito boa. Hoje em dia, eu já não achei tão engraçada. Se bem que você imaginar um cervo morto, pendurado pelo rabo, não tem como ter sido tão engraçado assim pra mim. Mas pra um rei com indigestão foi muito engraçado. Ele começou a rir, já tava com indigestão e aí bateu as botas e morreu. E aí o bobo da corte provavelmente foi morto depois também. Porque o cara matou o rei com uma piada, mano. Ainda dizem que piada não tem força, hein? Olha aí, piadas podem derrubar um reino. Essa terceira curiosidade de um rei que morreu de rir. A curiosidade número 4. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de uma galera que finge que morre, mas não morre. Faz que morre, mas não morre. Sabe? Tem um nome disso aí, quer ver? Ó? Eu devia ter pesquisado antes, mas vamos pesquisar aqui agora. Parece que eu tô com um notebook na minha frente, senão eu podia vir com papel. Mas vamos ver aqui, ó. Doença que simula morte. É a catalepsia. Então, tem bastante gente que tem essa doença. Bastante gente não, né? É pouco, mas tem uma galera aí que finge que morre, mas não morre. Não, acho que não é isso, né? Catalepsia. Catalepsia patológica é uma doença rara em que os membros se tornam rígidos, mas não há. Pera aí, não é isso não. Cara, enfim, é essa doença que finge que morre, mas não morre. Doença que simula a morte, não é bem isso, não. Doença que aparenta estar morto. Aparece de novo aqui. Catalepsia. Bom, enfim, vamos chamar de catalepsia. Não tem nenhum médico que deve estar assistindo esse episódio, porque eu não conheço nenhum médico. Mas enfim, ela teve uma catalepsia lá na Rússia, pra variar, né? A Rússia, tudo o que acontece no mundo é na Rússia, a fábrica de meme do planeta. Como diria o Não Salvo, é o Paraná do mundo, a Rússia. E aí uma mulher lá na Rússia, ela teve essa parada aí, que é catalepsia. Então ela fez que tava morta, mas não tava. Só que por que ela tá aqui? Sendo que ela fez que tava morta e não tava, e é um negócio comum a pessoa, essa doença que parece que tá morto, mas não tá. Mas qual é a diferença? Porque ela veio parar aqui no meu podcast? Porque o que aconteceu? Ela parecia estar morta, e aí fizeram todos os procedimentos, fizeram lá o velório, né? Não fizeram a limpeza por dentro, graças a Deus, né? Porque senão ela teria morrido de verdade. Mas colocaram os algodão no nariz dela, tal, e estavam velando a véia. Eu sugiro que seja uma véia, mas não tinha a idade dela. Mas estavam velando a mulher, que teoricamente estava morta, só que ela não estava morta. E aí, em determinado momento, essa mulher acordou. E quando ela acordou, ela estava no meio do velório dela. E deve ser, se uma vaca assusta, uma bicicleta assusta, você imagina só, você deitar pra dormir e quando você acordar, você tá no seu velório. É um susto do caralho, né? E aí o que aconteceu? Essa mulher teve um susto e teve um infarto e aí morreu de vez. E aí já tava no caixão, só enterraram. E aí, mas imagina só, porque acabou de... Você tava... Imagina só, a véia, ela fez que morreu e não morreu. Aí, quem que vai ter coragem de enterrar agora? Porque vai que ela tá viva.
mas enfim, ela acabou morrendo. Na segunda vez ela morreu mesmo, e aí já tava tudo pronto. Bom que não gastaram 2 vezes, né? Se ela acorda. E aí, se ela acorda, será que tu pode devolver o caixão? É uma boa curiosidade, né? Depois vocês pesquisam aí. Eu não vou pesquisar isso aqui agora porque não vou achar uma fonte confiável essas horas. Mas fica a dúvida, né? Se a pessoa tem catalepsia, aí a família comprou o caixão, tudo, as flores não tem como devolver porque é orgânico, né? Vai morrer mesmo. Mas e o caixão? Será que a funerária aceita a devolução? Você comprou achando que seu parente morreu, mas na real ele tava só com catalepsia? Será que você pode devolver? Eu não sei. Aí você chama o Celso Russomano, que aproveita que é lá na Rússia mesmo, na Rússia, chama o Russomano, e aí o Celso Russomano deve fazer. Se o cara faz a pessoa comprar um tic-tac, abrir a caixa, tirar um tic-tac e falar, eu quero pagar 1 centavo nesse tic-tac. Ele faz isso, então ele deve conseguir devolver um caixão, e essa é a 4ª curiosidade. A mulher que ela fez que morreu, não morreu, só que acordou no meio do velório, tomou um puta susto e morreu de verdade. Essa é engraçada, vai falar a verdade. Dizem que tem que fazer piada com tudo, vamos fazer piada com morto também, mas aqui é só morte top, tá bom? A gente vai fazer piada com morte trágica. Se bem que teve alguma que... Enfim, vamos lá. Então aqui a próxima... Vamos fazer um merchan, né? Aproveitar que estamos nesse assunto tão legal de morte, de se arrumar. Vamos falar o quê? Barbeiro, meu amigo Cuito Barber. Vou tirar aqui para mim colocar o logo dele no alvo, para atingir o público-alvo dele, que é o quê? Galera que mora ou trabalha em Cajamar, Jordanésia. Você segue no Instagram lá, chama... deixa eu abrir o Instagram dele aqui, que eu esqueci. VOBX, eu acho. É Cuito_VOBX. Quer ver? Como é que eu vou achar aqui? Não dá pra abrir Instagram no computador, né? Vamos ver aqui, ó. Mas eu sei onde eu acho. Vamos ver aqui. YouTube. No meu último vídeo tem o coisa. É porque eu sou bem preparado, vocês perceberam. Inclusive do Everton eu falei, né? @brasa_and_burger. E o da roupa. Aqui, ó. Lacomedy, melhor roupa do interior de São Paulo, do meu amigo Thiago Ferreira. Vai de Lacomedy. Então segue lá no Instagram, Vai de Lacomedy. E o melhor, deixa eu dar um pause aqui, o melhor barbeiro de Cajamar é o Cuito Barber, é isso mesmo. O Instagram dele é VOBX_Cuito com K. Kuito. Tá bom? Melhor barbeiro de Cajamar em região. Ele que faz aqui o nosso cabelo. E agora também eu já consegui a barba. Que esse meu último episódio aqui, ó, chegou a 25 visualizações. Ele falou, nossa, você tá estourando. Pode vir que a barba também tá inclusa. Então tô deixando até crescer. Porque acho que semana que vem eu vou lá fazer a barba com o Cuito Barber. Então é isso. Vamos aqui pro próximo. A quinta morte curiosa do nosso podcast macabro de hoje. É a seguinte. Prefiro morrer do que perder a vida, do Chapolin. Não é essa a frase, não. Prefiro ter paz do que ter razão. Então, você já deve ter ouvido essa frase aí. É meu lema de vida. Eu prefiro ter paz do que ter razão em muitos momentos. Eu não sou um cara que eu não tenho opiniões fortes. Eu não tenho opinião nenhuma, na verdade. Então, se eu estiver falando com Bolsominion, eu sou de direita. Se eu estiver falando com Lula livre, eu sou de esquerda. Eu sei falar gíria, então se eu estiver falando com um maloqueiro, eu falo na gíria. Se eu estiver falando com um padre, eu falo de... Não vou falar isso não. Mas se eu estiver falando com um pastor, eu falo varão e varoa, porque eu me adapto. Então, esse é meu lema, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Mas teve um cara aqui, um advogado, que ele não tinha... Aliás, a maioria dos advogados não tem, né, essa qualidade ou esse lema, né, que eu prefiro ter paz do que ter razão, mas esse cara aqui, ele queria muito ter razão, e aí ele era um advogado que estava defendendo um cara assassinado, defendendo um cara assassinado é foda, ele estava defendendo um cara que estava sendo acusado de assassinato, e aí para provar, e aí ele tava, a defesa, né, o cara, ele montou a defesa falando que foi um acidente, o cara foi sentar e a arma disparou, e nisso, ele pediu pro cara simular no meio do julgamento.
ele falou, eu não sei se foi o acusado, eu imagino que num julgamento de assassinato não devem dar uma arma carregada pro acusado. Então acho que deve ter sido um assistente do advogado, a notícia não foi tão fundo assim, mas a verdade é essa, o cara foi simular que o que aconteceu. Falou, olha, ele foi sentar, no que ele sentou, era antigamente, tivesse no Velho Oeste, o cara tinha arma aqui do lado, né? E foi sentar no salão. Enfim, o advogado foi provar que foi um disparo acidental. E aí ele refez a cena e aí ele esqueceu de tirar as balas do revólver. E aí no que o cara fez ali a simulação, deu um tiro no advogado e o advogado morreu, mas ganhou a causa. Então esse cara aí, eu assisto Suits, né? E esse cara deixa o Harvey Specter no chinelo, porque esse cara levou a sério o trabalho dele. Então ele morreu, mas ganhou o caso, que o juiz falou assim, realmente eu não tava conseguindo imaginar que isso é verdade, mas é verdade mesmo. E o cara provou, tá bom? E aí ele ganhou a causa. E os honorários dele não ganhou, mas provavelmente os honorários pagou o caixão e o cara morreu, provando que essa morte é muito idiota. O cara morreu simulando que tinha sido um acidente, ele refez o acidente e morreu, mas tem que ser muito tonto, né, mano? Também, como é que... Mano, não dá pra entender, não, é muita morte besta. Acabou minha água. Então é isso, esse é o quinto. E aqui eu vou fazer mais um merchan aqui. Minhocazine. Eu não tô com nenhuma Minhocazine aqui pra fazer a propaganda, mas Minhocazine é uma revista escrita por vários comediantes e vários humoristas. Então, e esse mês a capa tá muito louca, do Márcio Moreno. E você assinando até o dia 10 de fevereiro, você ganha a edição de fevereiro, edição de carnaval. E eu acho que tem texto meu publicado lá. Eu nunca fico sabendo antes. Eu só sei quando chega aqui, eu abro e tem texto meu. É uma surpresa. Eu mando, aí o Sartório, ele não me fala se vai entrar. E aí quando eu chego, eu tenho a surpresa. Eu não pergunto também, tem esse detalhe, né? Ele não fala e eu não pergunto porque eu até gosto da surpresa. Então quando chega, eu folheio e vejo se tem coisa minha. Então fica aí a surpresa. Talvez você assine, custa 20 conto com frete grátis e você fica 2 horas longe do seu celular folheando ali. É uma forma diferente de você consumir comédia dos diversos comediantes que tem no Brasil hoje em dia. Tá bom? Minhocazine, seu adubo mental. Então aqui tá o merchan da Minhocazine. Vamos pra sexta morte curiosa. Essa morte aqui aconteceu em 2007. Essa aqui é a morte mais estúpida que eu consegui achar. Na verdade tem mais estúpida, mas essa é muito estúpida. O que aconteceu? Em 2007, uma rádio nos Estados Unidos fez uma campanha que chamava Hold Your Wii for a Wii, que é segure seu xixi por um Nintendo Wii, né? E fizeram só pelo trocadilho, que é Hold Your Wii, porque Wii com 2Z é xixi. E Wii com 2i é um videogame da Nintendo, que nem era um Xbox, nem era um PlayStation. Então a pessoa tinha que segurar o xixi para ganhar um videogame. Olha que promoção, ó. Isso é o suprassumo da publicidade, né? E ela fez essa propaganda e uma mina, ela tomou 7 litros de água. E aí tinha que tomar muita água e ficar sem ir no banheiro. E essa mina, ela tomou 7 litros e ela não ganhou. Porque teve alguém que tomou mais de 7 litros. Mas por que a mina tá aqui? Porque ela morreu com intoxicação por água. Porque eu não sei se você sabe, mas se você tomar 7 litros de água, dependendo do seu peso e do seu metabolismo, você pode falecer. E aí essa morte é a morte mais idiota, a morte que fecha aqui o nosso episódio de hoje. A mina ficou 7 horas sem... 7 horas não, ela tomou 7 litros de água, ficou segurando o xixi, mas não adianta também fazer xixi, porque 7 litros o seu corpo não consegue processar e transformar em xixi 7 litros de água. Engraçado que 7 litros de cerveja ele consegue, né? Uma vez eu passei um mal danado, que eu tomei acho que 32 latinhas de cerveja. E eu passei mal, mas foi de vomitar. Nossa, mas eu vomitei, hein? Então tá aí, eu também não transformei em xixi não, eu transformei em vômito, porque malandro, eu tava num clube, o Mário, não sei se o Mário me ouve, mas ele lembra dessa história. Eu tava num clube de campo dos comerciários de São Paulo,
E aí tava tendo um churrasco lá e eu comecei a tomar muito. Tava sol e eu comecei a tomar muita cerveja. Acho que eu devia ter uns 17 anos. E aí eu tomei. E aí eu tava contando. Eu pegava os anelzinhos e amarrava no cadarço da minha bermuda. Que as bermudas de surf antes tinham um elastiquinho no bolso, né? E eu ia amarrando ali. E aí eu contei depois 32 anelzinhos de cerveja. Então se eu não perdi nenhum, foram 32 latinhas. E aí, em determinado momento, ela subiu e eu entrei no banheiro, não deu tempo. Eu lavei o banheiro inteiro. Foi uma cena ridícula. Então, cerveja a gente consegue. Então, se você quiser tomar 7 litros de cerveja, tome. Acho que a maioria das pessoas já tomou em alguma vez na vida. Porque se pensa 7 litrão, não é tanta coisa. Uma pessoa só, é muita coisa pra uma pessoa só. Mas em 2 pessoas, 14 litrão já não é tanto, né? Em 3 pessoas, 21 litrão, também já não é tanto. Então, fica a dica. Tome cerveja, não tome água. Esse foi o episódio de hoje, um episódio de um assunto espinhoso. Mas eu acho que deu pra gente... não deu pra dar risada, mas deu talvez de sair um arzinho do seu nariz. Já é isso que eu procuro aqui, né? Nesse episódio, eu vou fazer você uma leve suspirada e também entreter você aí por 35 minutos, enquanto você tá no ônibus ou você tá fazendo a sua caminhada do dia. E aí você, inclusive, eu acabei de pensar isso, você aproveita esses 30 minutos falando sobre a morte para celebrar a sua vida. Então dê graças a Deus, ou graças a Buda, ou Alá, ou seja lá no que você acredita, graças a Darwin, ou... Darwin não, né? Porque o Darwin só formulou uma teoria, né? Você não, mas a humanidade já existia antes dele. Mas de qualquer jeito, dê graças à natureza, ou alguma coisa que você tá vivo e conseguiu ouvir 35 minutos desse podcast. Para encerrar em grande estilo, eu vou ler uma piada diária aqui, ó, que o meu amigo... inclusive eu vou fazer o último merchan aqui, que eu tô numa rede de podcasts, que a gente grava podcasts, é isso, né? Uma rede de grava podcast, a gente grava podcast. Então são 4 comediantes do interior, que é cada um por um dia da semana. Então na segunda-feira tem André Otávio Podcast, na terça-feira tem Daniel Reis com 2 palavras, na quarta-feira tem o meu, hoje é terça, mas eu posto amanhã, então na quarta-feira tem o meu Diário de um Open Mic. Na quinta-feira você vai escutar o do Rogério Vilela, chama Inteligência Limitada, tá bem legal. E aí na sexta-feira você assiste do Thiago Ferreira, Diálogo de um Cara Só, que é um podcast muito contraditório. Eu sempre gosto de frisar, porque se for um cara só falando, não é diálogo, é monólogo. E quando agora ele tá chamando gente pra entrevistar, aí já não é mais de um cara só, é de 2 caras. Mas enfim, é isso aí. Pra finalizar, eu queria só... Onde é que tá minhas piadas diárias? Pera aí que... Só um minutinho, gente. Já tô terminando, hein? Piadas diárias. Cadê? Onde é que tá isso? Deve estar aqui, ó. Tá aqui, achei. Então, pra terminar em grande estilo, eu vou deixar vocês com uma piadinha que eu escrevi aqui em algum momento entre dia 1º de janeiro de 2018, onde eu nem tinha começado ainda a fazer comédia, ou ontem, que foi a última. Então vai ser no modo randômico aqui, ó. Vou fazer assim com scroll, e onde parar eu vou ler pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Não, essa aqui é muito pesada, eu tenho medo de ser cancelado. Bom, ninguém ouve. Bom, vou falar essa aqui e fica entre nós, hein. Você não fala pra ninguém, hein. Porque a piada eu escrevi mais ou menos assim, ó. Eu vi um post reclamando que os manequins de loja não representam a mulher direito. Achei curioso, porque eles veem problema dos manequins serem magros, mas ninguém liga de ser careca. Aí eu comentei isso com um amigo meu, e ele falou assim: por falar nisso, aquela sua ex gordinha tá parecendo um manequim. Aí eu falei: sério? Ela emagreceu? Aí ele falou: não, leucemia. Nossa, que triste. Rapaz, esse episódio... Olha, desculpa aí, gente, por esse episódio, por ter feito essa piada no final ainda, e não conta pra ninguém, hein? Então é isso, beijo, até a próxima e tchau.